Roger, boa noite. Boa noite. Parabéns aí pela vitória, né? A gente fica observando, tentando observar os detalhes. Na hora que o Londrina faz o gol da virada, você abraça o árbitro, né, numa comemoração com os demais jogadores. Eu gostaria que você falasse pra gente o que você entendeu do primeiro tempo para fazer as alterações que na prática deram muito certo já nos primeiros movimentos da segunda parte do jogo. Essa explicação para a gente entender qual foi o seu desejo. Boa noite. Primeiro, sempre agradecer a Deus pela oportunidade, pela chance de estar aqui, vivo, com saúde, e é isso que a gente tem que valorizar também. Bom, eu acho que o que foi essencial no dia de hoje foi o grupo. As trocas realmente surtiram muito efeito, mas eu precisava de alguma forma manter um time base. Era um time que estava tendo sequência, era um time que até aqui se rotulava titular. Eu tive 4 ou 5 dias de treino com todo mundo, então era no automático. Eu precisava manter um pouco de base para ter um pouco mais de conjunto, para ser daqui a pouco justo com o processo. E nós fizemos uma semana muito boa de trabalho. Eu gostei muito do que vi no time de baixo, gostei de Vitinho, gostei de Robson, Caio, que não teve oportunidade, gostei de João Tavares, que acho que até estava um pouquinho fora da rotação. E, cara, eu tentei ser, vocês vão ver, eu tentando ser o mais justo possível dentro daquilo que foi planejado dentro da semana. Então, eu não tenho 11 titulares. O Londrina, ele vai jogo a jogo, entrou bem, fez um bom jogo. A gente pensa se a gente inicia, se a gente troca. É isso que a gente vai tentar fazer como um critério de justiça. Mas hoje é enaltecer a força do grupo. Acho que o essencial foi a gente ficar um pouquinho com a bola. É uma equipe que vinha treinando, vinha jogando num jogo de transição. Então não é o jogo que eu quero, não é o jogo que a gente vai propor. Então isso vai levar um pouco de tempo. A gente precisa ter um pouquinho de paciência também, para entender que não dá para mudar as coisas em 4, 5 dias. Agora nós vamos ter aí 12, 13 dias para treinar, tirando 2 dias de folga. A gente vai tentar dar o máximo de ideias, trazer o máximo de ideias para a rapaziada, para a gente poder melhorar ainda mais. Boa noite, Roger. Roger, na primeira etapa a gente viu o Londrina com aquelas características que o torcedor já está acostumado, com bola longa. São coisas que você na primeira coletiva disse que quer acabar, né? Na segunda etapa a gente até sentiu o Londrina um pouquinho mais com a cara do Roger. Até quero que você comente se você concorda com isso. E a gente viu alguns jogadores entrando que não tinha tanta rodagem. O próprio João, você ia até colocar o Marco Antônio em um certo momento, mas acabou não dando certo. Esse é o Londrina que você quer? É esse Londrina da segunda etapa? É acabar com aquele Londrina do primeiro tempo? E claro, a sua primeira impressão do primeiro jogo no VGD. A ideia não é acabar com nada, né? Mas a ideia é melhorar aquilo que eu acho que pode ser melhorado. Com certeza a equipe do segundo tempo, as atitudes e o comportamento tem mais as nossas ideias. Uma equipe que passa melhor a bola, uma equipe que erra menos. Quando você erra menos, você tem mais a bola. E aí, automaticamente, você começa a empurrar o adversário para trás, você começa a ter mais posse, você começa a dificultar as ações do adversário. Então, como eu disse, acho que leva tempo. Eu também não quero que vocês criem uma expectativa tão rápida, porque eu fiquei 1 ano e 6 meses com o mesmo time no Atlético, né, na última passagem. Então, você imagina você fazer isso 1 ano e 6 meses. A chance de dar certo é muito maior. Então, a gente precisa de tempo, a gente precisa de vídeos, a gente precisa de conversa. Houve uma melhora gritante? Sim, porque no intervalo eu pedi para que nós parássemos de errar quando nós retomávamos a bola. Nós estávamos errando a transição. A gente pegava a bola, errava. Pegava a bola, errava. E aí você diminui a sua chance. No segundo tempo a gente foi mais lúcido. Então, quando você tem um time mais lúcido, com a qualidade que tem, a gente tem muita chance. Estou muito feliz com a segunda etapa. Primeiro, eu acho que se a bola do Pablo ali entra de cabeça também, eu acho que a gente poderia daqui a pouco deslanchar.
Mas hoje, o que importava hoje, sério, era a vitória. A gente precisava vencer para trazer o torcedor de volta, dar um pouco mais de confiança para o trabalho. Muito boa noite, Roger. Nilson Filho, canal Alemão Futebol. Parabéns pela vitória de hoje. O Londrina, a gente viu muito próximo nesse segundo tempo do Londrina, que fez um jogo de vitória aqui contra o Ipiranga. Um time que teve bastante movimentação na frente, um time que encurralou realmente a equipe do Ipiranga. Isso no segundo tempo do seu jogo, né? Você conheceu melhor o elenco durante a semana, lógico que foi muito rápido para você poder preparar uma equipe, e a gente se cria uma expectativa quando a gente vê o Londrina com toda essa vontade e um pouco mais de organização, de algo que a gente pode conquistar pela frente, né? O que você consegue projetar hoje, o que o torcedor de verdade pode esperar desse time do Roger? Bom, eu assim como torcedor, eu estou bem... eu acho que a gente está bem ambicioso, a gente está bem confiante no futuro próximo. Eu acho que a gente tem material humano, eu acho que a equipe é boa, eu acho que tem talentos aqui que daqui a pouco, nesse jogo de propor, de ter um pouco mais a bola, vai aparecer um pouco mais. Eu acho que a gente precisa conter um pouco a euforia. O Roger fez uma grande Série C, foi dominante em 90% dos jogos, tal, mas isso demanda tempo, a gente precisa entender isso. Eu acredito que os trabalhos que vão ser feitos vão dar mais essa margem de acerto. Foi muito simples a minha conversa no intervalo. Eu disse, nós precisamos ficar um pouco mais com a bola e vencer os duelos. É isso que a gente precisa fazer, principalmente os ofensivos. Então a troca pelo Vitinho foi porque realmente nos treinamentos ele chamou muito a nossa atenção. 1 contra 1, versatilidade, corta para dentro, um cara leve. Robson fez uma semana brilhante com a gente aqui, motivado, alegre, feliz. João, excelente semana também. Os demais também fizeram uma grande semana. Então o que eu quero neste momento é criar uma expectativa no grupo, que todos são importantes. É isso que eu quero que a torcida também crie essa expectativa. Todos são importantes nesse processo de construção. Mas a minha ideia é a primeira, a gente precisa classificar. Esse é o meu objetivo, entre os 8. E aí depois a gente sabe, é outro campeonato. Mas hoje eu estou muito feliz com a vitória, assim, de verdade, muito mesmo. Boa noite, Roger, parabéns pela vitória. O Londrina no primeiro tempo não conseguiu assim, ser tão efetivo como no segundo tempo, justamente pela essa questão de construção que você falou e errando às vezes algumas transições, e no segundo tempo você conseguiu corrigir isso com as mudanças. Para um jogo fora de casa agora, o adversário que será o Retrô, você vai manter o padrão que foi no primeiro tempo, o time um pouco mais encontrando-se a partida do que o adversário traz, porque o Figueirense deu um pouco de trabalho no primeiro tempo, ou será essa intensidade do segundo tempo marcando alto com os zagueiros jogando do meio para frente praticamente como foi no segundo tempo? Eu acho que quanto a pressionar e os zagueiros altos teve no primeiro tempo também. Eu acho que o que não encaixou foi uma posse melhor e as ideias ofensivas. Eu acho que quanto a modelo, eu acho que a gente realmente teve parelhidade. Acho que houve melhora no comportamento, né? Mas assim, também a gente está nos conhecendo e eu não mudo dentro ou fora de casa. Nós temos que acreditar naquilo que nós estamos plantando, naquilo que a gente está gerando aqui dentro. Então, contra o Retrô, as ideias são a mesma. A gente vai marcar alto, a gente vai buscar a posse, a gente vai buscar ferir o adversário desde o início. É óbvio, com um pouco mais de tempo, né? Isso que a gente fez hoje demanda tempo. Não tem como eu conseguir mudar uma característica de um ano. O Claudinei permaneceu aqui, jogando um pouco em transição, um pouquinho de bola mais longa. Demanda um pouco mais de conversa, um pouco mais de trabalho, um pouco mais de vídeos, de correções individuais, mas a ideia é que a gente mantenha o melhor ritmo, e o melhor ritmo foi o do segundo tempo. Esse é o Londrina que eu também quero, e eu acredito que é isso que o torcedor também espera da gente.
Roger, o ano passado o Londrina jogou com o Atlético no Estádio do Café, né? E agora o VGD é um estádio completamente diferente, você comandando o time. Qual a diferença do Café, você contra, e agora o VGD, você é a favor, torcedor bem próximo ali? É uma arma, não? É uma arma. Eu realmente fiquei feliz quando eu cheguei aqui e vi que nós estávamos jogando aqui. Eu acho que é ruim para o adversário, quem não conhece, né? Realmente a gente criar esse clima hostil. Acho que essa vitória também daqui a pouco traz aquele torcedor que estava um pouquinho em dúvida, pô, será e tal. Acho que a gente pode trazer um pouquinho mais de confiança, alegria para eles, né? E eu acho que é importante. Eu acho que no Café causava menos medo. Nós gostávamos de jogar. Sinceramente, eu gostei de jogar no Café porque era grande, tinha espaço e eu tinha uma equipe que gostava de ter a bola. E o torcedor estava bem longe, então causou... Eu lembro que até o horário do jogo prejudicou, né? Porque a torcida foi chegando, né? Não teve isso? Eu lembro de alguma coisa assim, foi lotando o estádio. Foi, né? Eu lembro disso. Eu acho que aqui é mais hostil. Na minha coletiva aqui eu pedi para que vocês também nos ajudassem, para a gente trazer uma energia boa. Nem sempre a gente vai conseguir vencer, mas a gente tentar olhar o que foi feito de bom, tentar de alguma forma nos abraçar aqui. Eu sei que a notícia ruim vem demais. Eu sei que daqui a pouco uma derrota e apontar um pouquinho e a crítica ela gera mais debate, gera mais, mas eu queria muito, se a gente pudesse, mais uma vez, meu pedido, nos unir em Londrina, vocês da imprensa, nosso torcedor, a gente precisa que essa energia positiva transcenda, sabe, entre nós aqui, vai ser bom para todos. O ano que vem a gente numa Série B, a gente tendo 38 rodadas, todos nós aqui viajando o Brasil, todos nós tendo essa casa recebendo possivelmente um grande, já que o campeonato tem muito grande que vai ter que cair em 1 ou 2. Então, eu acho que esse é o meu pedido de novo para vocês. Nem sempre a gente vai poder vir aqui e vencemos e tal, mas a gente tentar olhar do bom, e quando for ruim também, o Roger vai vir aqui e vai tentar dar uma explicação clara, lógica e simples do que foi. Mas hoje eu estou muito feliz, de verdade, estou muito feliz com a vitória. Tudo bem, Roger? Boa noite. Uma vitória importante para o time depois aí desses 3 jogos, né? E tinha uma pressão também do torcedor, querendo ver o time novamente dentro de casa com essa vitória. É claro que agora você tem um período maior também para trabalhar, mais 15 dias até o próximo jogo. E a gente teve as informações que ao longo dessa semana foi uma semana muito produtiva, né? Uma semana de choque de realidade também, com uma cobrança maior, você dentro dos seus trabalhos colocando também muitos jogadores para sair de uma zona de conforto, dentro de uma sequência, até porque já estavam habituados com um estilo diferente de trabalho, né? São 15 dias de trabalho, quanto ganha o seu estilo de jogo, pensando na partida contra o Retrô lá em Recife? É isso, o choque foi dado e vai ser dado todos os dias. Todos os dias eu saio daqui sem voz, e vai ser assim, eu, Eduardo, Renato, Hugo, Chacon, que está auxiliar da casa, que tem nos dado suporte, tem feito um grande trabalho. A gente também tem que exaltar os profissionais que aqui estão. Eu acho que é essencial esses 15 dias. A gente está tentando um amistoso para o sábado, um jogo treino, para que a gente não perca o ritmo, para a gente colocar mais as nossas ideias e valorizar sempre o grupo. Eu quero todo mundo aqui a 200 por hora. O campeonato é curto, a gente precisa responder rápido. Quando você não faz 3 pontos, a gente precisa fazer 1, e nós vamos dividindo ponto e nós vamos pontuando. É isso que a gente precisa. E nesses 15 próximos dias continua. Eu quero trabalhar muito assim, cara. Sinceramente, eu tô feliz de estar aqui em Londrina. Eu tô feliz de estar como treinador do Londrina. Esse desafio tá me motivando de novo. É engraçado, eu voltei a ver 2, 3 vezes o treino. Eu voltei a ter prazer de cortar um treino, chamar a rapaziada de corrigir 5, 6 lances que a gente vai melhorando. Tudo isso me trouxe vida. Eu estar aqui me trouxe alegria de volta, tal, motivação para corrigir, fazer um time melhor. Então, é essencial. A gente precisa treinar muito. Tem muita coisa a ser corrigida ainda, muita coisa a ser melhorada. Mas hoje a gente precisa comemorar essa vitória. Estar entre os 3 primeiros é essencial para o nosso projeto. Caso Ipiranga não vença, a gente tem que ficar ali.
é dali para cima, é dali para cima. A gente tem que mirar essas primeiras colocações, passar bem no campeonato, ser uma equipe temida aqui dentro. A gente precisa ser temido aqui dentro. Os caras precisam saber que vir aqui é ruim. É, como vocês sabem, como era lá em São João, era ruim lá. Aqui precisa ser hostil para que a gente consiga, lá no final, lá em outubro, se Deus quiser, conseguir os objetivos. Boa noite, Roger. Parabéns pela vitória. Pegando um pouco do gancho dessa última fala sua, falando que as pessoas têm que temer o VGD, na última temporada, nas últimas 2 temporadas, a maior crítica no Londrina era o desempenho em casa. O Londrina esse ano tinha feito 5 vitórias jogando aqui na cidade. Como fazer para que os adversários temam jogar aqui no VGD? Vitória. A gente tem que pisar firme aqui dentro, tem que vencer sempre. O nosso torcedor tem que apoiar. Eu sei que ali no intervalo teve algumas vaias que já vem, né, alguma coisa assim, mas eu sempre vou pedir energia boa do torcedor e deixa para no final, quem puder, deixa para cobrar no final. A gente precisa da energia do segundo tempo. Ok, é do campo para a arquibancada, eu entendo isso, mas vai ter vezes, vai ter algumas oportunidades que precisa ser da arquibancada para o campo. Um bom canto, um aplauso, um erro, um incentivo, uma palavra positiva. Eu acredito muito nisso. Então, só as vitórias vão fazer que nós conseguimos deixar aqui com um ar de dificuldade muito, muito grande para o adversário. E o nosso torcedor? Nosso torcedor está na grade, empurrando, cantando, e juntos eu tenho certeza que a gente vai pé no chão e jogo a jogo. Era isso que eu falava ano passado, eu vou falar. A gente vai pé no chão e jogo a jogo. Mas juntos a gente vai conseguir, se Deus quiser.